Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfaleço o coração dentro de mim. Amém? Curva sua cabeça. Deus eterno e poderoso, mais uma vez oramos a Ti, Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai querido, sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Fala conosco, Senhor, através da pregação da Tua palavra, Senhor, principalmente a todos aqueles, Senhor, que passam por lutas, aflições, ó Pai querido, estão passando, Senhor, por tormentas, Pai, por tempestades, ó Deus. Sabemos, Senhor, que em meio às lutas, ó Pai querido, é o Senhor que nos socorre, ó Pai. Devemos estar confiantes em Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor controla as nossas vidas estão em Tuas mãos, Senhor. O Senhor tem o controle de toda a situação, ó Pai. Acalenta os nossos corações, nos acalma, Senhor. E assim nós oramos a Ti, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Vivemos num tempo turbulento, um tempo complicado, um tempo de tormenta, em que muitas vezes é ser pregado, né, por aí, algo que é contrário à realidade que nós, como servos de Deus, vivemos. É um tempo de tormenta, é um tempo de sofrimento, é um tempo, muitas vezes, de passarmos luto, passarmos por muitas dificuldades. E tempos atrás, anos passados, podia ligar a televisão, rádio, carro passando de som na rua, e às vezes você ouvindo, né, pare de sofrer, né, a sua luta acabou, né, a gente ouvia muitas coisas assim falando e dizendo. Mas essa não é a realidade para o servo de Deus. O Senhor Jesus disse ao seu povo: no mundo tereis aflições. Essa é uma realidade para o povo de Deus. Mesmo passando tormentas, passando lutas, mas o Senhor está conosco, porque Ele diz: eu venci. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque Jesus, Ele venceu. Mensagem que eu quero trazer nessa noite, quero relembrar um pouco da vida desse patriarca, desse homem chamado Jó. Ele que teve esperança em meio à tormenta, né? Ele clamou em meio ao seu sofrimento, em meio às suas dificuldades. Jó, a Bíblia vai retratar ele, falar sobre ele que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. E que de tal forma Deus abençoou sua vida, lhe dando 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. Abençoou de tal maneira que ele veio a ser um homem de muita prosperidade, de muita riqueza, de tal forma que ele era o maior dos homens do Oriente na sua época. E muitas vezes seus filhos, né, a cada vez ao seu dia, faziam banquetes, convidavam as suas irmãs. Provavelmente esses banquetes eram na data dos seus aniversários. E depois de decorrido esses dias de festividade, né, a Bíblia relata isso lá no capítulo 1 de Jó, dizendo que Jó, porventura, tivesse em pecado os seus filhos. Jó, ele chamava a todos eles, os santificava, sacrificava holocausto aos seus filhos, levantava de madrugada, era um homem preocupado em santificar a sua família, ter a sua família diante do Senhor. Então a Bíblia relata justamente isso de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, um homem com muitos recursos, muitos servos a lhe servir, um homem preocupado com a sua família em santificá-los, um homem que sacrificava ao Senhor, e o sacrifício, o holocausto que ele apresentava, já simbolizava, já apontava para um sacrifício maior, o sacrifício
do Filho de Deus, o sacrifício de Jesus. E assim por dizer, apontando já para Jesus, nós somos tidos hoje como justos, não por causa das nossas ações ou obras, mas por causa da obra de Cristo, porque nós somos justificados por Ele. E às vezes a maior pergunta que fica na mente das pessoas e na mente dos servos de Deus é: por que o justo sofre? Não justo por causa dos seus méritos, mas por causa do mérito de Jesus. Porque foi salvo por Ele, foi justificado, foi regenerado. E às vezes nos deparamos com essa pergunta: por que sofre o justo? E toda a narrativa do livro de Jó vai tratar justamente disso. A gente vai perceber que a sabedoria humana, ela não vai conseguir responder por que o homem sofre. Ele vai tentar dar várias soluções, mas não responde. Mas voltando um pouco e olhando para a vida de Jó, este homem, íntegro, reto, temente a Deus, passa do cenário de retratar o nome dele, e o texto no capítulo 1 vai retratar um fato no céu, um acontecimento no céu, dizendo onde um dia vieram os filhos de Deus se apresentar diante de Deus. E ali veio Satanás no meio deles ali. E aí Deus pergunta: de onde tu vens, Satanás? Eu venho, de rodear a terra e de espiá-la. O Senhor perguntou: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Não existe nenhum homem comparado a ele, igual a ele. Mas aí, o inimigo das nossas almas, o acusador, ele foi justamente querer afrontar a Deus, afrontar o povo de Deus, dizendo: olha, mas ele te serve porque o Senhor o abasteceu com muitas coisas, o Senhor abençoou ele em tudo, o Senhor fez ele de maneira próspera. Ele estava dizendo que Jó só servia a Deus, e aí podemos colocar dessa forma, como todo o servo de Deus, só servem a Deus por interesse, porque tem o interesse de receber algo, de receber alguma bênção. Então Deus dá uma resposta a Satanás dizendo: olha, vai, e você pode tocar tudo no que ele tem, mas não toque na vida dele. O interessante, amados, é pensar que realmente nos tempos de hoje, muitos servem a Deus por aquilo que Deus pode dar. Muitas vezes o evangelho é apresentado as bênçãos, apresentados bens materiais, apresentado resolução de problemas, tirar as aflições das pessoas, mas não é apresentado realmente, olha, que Cristo morreu para salvar, para perdoar os nossos pecados, e que todo homem e toda mulher deve se arrepender, reconhecer as suas faltas e se entregar a Ele, arrependido, pedindo salvação, pedindo regeneração, pedindo que Deus salve o livre do mal, livre da condenação eterna. E Satanás justamente está pensando que era assim que Jó servia. Estava atingindo a integridade deste homem. O texto diz no capítulo 13 que depois desse evento Satanás sai da presença de Deus e aí volta de novo o quadro para a terra, Diz que em um dia estava ali os filhos de Jó, todos reunidos na casa do mais velho, do primogênito. E Jó estava assentado no seu lar, na sua casa. De repente chegou um mensageiro: olha, aconteceu algo. Alguns sabeus deram contra os seus bois, os seus jumentos, mataram seus servos, levaram tudo embora, e só eu sobrei para dar a notícia. Depois ali vai chegar outro dizendo que caiu fogo do céu, consumiu as ovelhas, e só eu voltei para dar a notícia. Isso acontecendo na vida de Jó, um trazendo a notícia após o outro. Aí daqui a pouco chega o outro dizendo que os caldeus em 3 bandos deram sobre os camelos e matou todos os seus servos aos fios da espada. E só eu, chegou outro mensageiro, o terceiro mensageiro, só eu me livrei para te dar a nova. E Jó recebendo todas aquelas mensagens, uma após a outra. Por último chega um servo da casa do filho primogênito dizendo: olha, deu um vento nos 4 cantos da casa, batendo nas colunas da casa, derrubou tudo, todos seus 10 filhos morreram,
só eu escapei para te dar a notícia. Amados irmãos, quando a gente fala de sofrimento, quando a gente fala de dor, entendemos que, humanamente falando, ele passou por uma dor muito grande, Jó. Porque ele estava perdendo todos os seus bens, todos os seus servos, todas as suas prosperidades expostas, elas tinham ido embora. Os anéis estavam indo embora. Muitos dizem, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Mas no caso de Jó, no mesmo dia, ele também perdeu o que ele tinha de mais precioso para si, os seus 10 filhos. Também se foram embora os seus 10 dedos. Este homem perdeu tudo que ele tinha em um dia só. Mas o que mais surpreende deste fato, do sofrimento que foi acometido, dessa queda, desse ataque do inimigo sobre a vida de um servo de Deus, é que Jó, ele se levanta no versículo 20 do capítulo 1, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, levantou-se em terra e adorou a Deus. Amados, é difícil, é complicado, porque nós, como passamos por perdas, passamos por dor, passamos por luto, por situações que nos afligem, que nos arrancam algo tão precioso, principalmente famílias, pessoas que estão ao nosso lado, nós nos angustiamos, nos entristecemos, choramos, mas essa é a realidade que todo servo de Deus tem que tomar como exemplo. E justamente nesses dias de hoje que nós estamos passando por dias de dor, de luto, de perda. E perda aqui não é perdas materiais, mas são perdas de homens e mulheres que estiveram sempre ao nosso lado. É realmente passar o luto, mas adorando ao Senhor. Ele diz ainda, saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não importa a perda que nós viemos passar nesta terra, meus amados irmãos, nós temos que continuar firmes com o Senhor. Nós temos que continuar firmados nele. É dizer ao mundo, eu sou crente. Porque o mundo, quando perde algo, ele se revolta, ele pergunta. Quem não está ligado a Cristo, quem não foi justificado por Cristo, muitas vezes ele se revolta e pergunta, mas por que, Senhor, estou passando por isso? Existe uma diferença do servo de Deus, daquele que foi alcançado pelo Senhor, ele tem o consolo do Espírito Santo de Deus em sua vida. Ele pode passar pela dor, ele pode passar pelo sofrimento e ainda adorar ao Senhor. Ele pode se conformar nessa situação, aceitar a situação, sabendo que Deus está no controle, Deus não o abandonou. É o que o Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados conforme o seu propósito. Tudo contribui. Muitas vezes nós não entendemos por que passamos por isso. Jó não estava entendendo por que estava passando por isso, mas ele aceitava aquele sofrimento, ele aceitava passar por isso nessa hora. O texto continua dizendo no capítulo 2 que em um outro dia, aí volta de novo o cenário para o céu, voltaram os filhos de Deus, os anjos, a se apresentar diante de Deus, e ali Satanás se apareceu novamente. E aí Deus pergunta, né? De onde é que tu vem, né, Satanás? Eu venho de olhar ao redor da terra, espiá-la. E Deus faz aquela pergunta de novo. Tem visto o meu servo Jó? E vai dar pela segunda vez testemunho de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí Satanás, ainda atrevido, vai dizer, acusador, né, que nos acusa diante de Deus sempre, né? Ele vai dizer, mas é claro, né? Tu tomou tudo que ele tem, mas ele tira a vida, né? O homem, pela sua vida, pela sua saúde, né? Para estar vivo, ele entrega até o último que ele tem ao médico, ele entrega o último que ele tem para estar com saúde, ele entrega. Mas toca ali na saúde dele, toca ali na vida dele, como ele não te nega na cara. Então pode tocar nele.
mas lhe conserve a vida. O engraçado é que o primeiro ataque que Jó recebeu, o texto diz que depois que Satanás saiu da presença de Deus, ele diz que em um dia, houve um período de tempo, de repente um planejamento de ataque. Mas nesse segundo momento, na hora que ele sai da presença de Deus, o cenário de volta de novo para a terra, Satanás vai diretamente e o toca de uma vez. Olha a fúria do inimigo contra o povo de Deus. A fúria dele contra cada um de nós. Mas o que traz mais conforto a cada um de nós é que ele não pode fazer nada com o seu povo se Deus não lhe der permissão primeiro. Ele não pode fazer nada com os servos de Deus se Deus não permitir. Porque nós somos propriedades exclusivas de Deus. Ele pode até acusar, ele pode até levantar falsos testemunhos, ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas ele só toca em um servo de Deus se assim o Senhor permitir. E de maneira nenhuma nós somos testados acima das nossas forças, de maneira nenhuma. E quando somos é de maneira humana, e mesmo assim Deus dá o escape a cada um de nós quando nós somos provados. Mas o inimigo vai rapidamente e toca em Jó, e ele é coberto de chagas da planta do pé ao alto da cabeça. Então Jó, no capítulo 2, versículo 8, Jó se senta em cinzas, toma um caco para com ele raspar as suas feridas, as suas chagas. A mulher de Jó, diante de todo aquele sofrimento, de toda aquela tormenta, ela se pega num desespero total, entendendo que não é possível passar por uma condição tão terrível dessa. Você é um servo do Senhor, você é um servo de Deus, porque estamos passando por isso. Ela pega e vai dizer ao seu marido, ela que é carne da carne de Jó, ossos dos ossos de Jó, ela que é um com Jó, ela tomada em desespero vai dizer ao seu esposo, ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Muitas vezes em momentos de dor, de sofrimento, o homem e a mulher pode ser tomado, no momento de loucura, de insensatez, de talvez dizer algo que não deveria dizer, de tomar uma atitude que não deveria fazer, assim como essa mulher fez. Ela não suportou o sofrimento nessa hora, ela não suportou tudo aquilo que eles estavam passando, e é mais seu marido agora coberto de doença, da planta do pé ao alto da cabeça. Ela se indignou, ela ficou raivosa, ela falava como uma louca. Pois Jó ainda disse para ela, olha, responde, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? E o texto vai dizer que nenhum desses fatos Jó pecou. E nenhum deles Jó pecou. E ele diz, tu fala como uma louca, mas não chamou ela de louca. Não é fácil, irmão, não é fácil passar por lutas, por dificuldades, por perdas. Recentemente perdi minha mãe, não é fácil, mas o que nos dá esperança é saber que Deus passa conosco a tormenta. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em todos os momentos de dor, de luta, Deus está conosco. Jó tinha muitas riquezas, muitos bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu muitos amigos. 3 amigos deles, sabendo da notícia de Jó, do sofrimento de Jó, vieram de longe ouvi-lo, ver como era a situação dele. E ao chegarem e verem Jó naquela condição, naquele monturo, naquele lixão, se raspando com um caco de telha as suas feridas, eles rasgam suas vestes, se compadecem de Jó, sentam ao lado dele e não falam nada. E não dizem nada. Por 7 dias não comem nada, não dizem nada e ficam ao lado de Jó. A gente vai ver no texto que esses amigos de Jó falharam com Jó. Mas pelo menos eles vieram até ele. Muitas vezes os amigos, como temos recursos, temos condições, os amigos são muitos. E quando os recursos faltam, os sofrimentos estamos passando,
Os amigos se distanciam, né? E mesmo aqueles que não nos compreendem bem, mas às vezes a gente quer ele perto ali, para poder compartilhar um pouco conosco. Mas esses tiveram coragem de pelo menos chegar perto de Jó, diante de toda a situação que ele estava passando. Mas esses 3 amigos, olhando a situação de Jó, o julgaram e o sentenciaram que ele havia cometido o pecado. Esses homens erraram, porque os seus 3 amigos olharam para ele e entenderam. Jó está nessa condição porque ele pecou. Esse era o discurso que levou e leva a uma discussão muito grande. E é uma discussão na questão da sabedoria humana. E não na sabedoria de Deus, porque Jó estava sofrendo. Nós que temos o texto completo de Jó, entendemos todo o quadro que aconteceu no céu e porque Jó estava passando por sofrimento. Mas olhando só para o lado onde o que aconteceu na terra, Jó não entendia por que estava passando por sofrimento, e muito menos os seus amigos. E seus amigos, na sabedoria humana, acusaram Jó: olha, Jó, você pecou. E o seu pecado, Jó, foi muito grande, por isso você está sofrendo. É algo terrível, né? Às vezes a gente passa por dificuldade, às vezes a gente é acusado, às vezes a nossa própria mente nos acusa, né? Dizendo: não, alguma coisa aconteceu com você, alguma coisa tem de errado com você. Porque não é possível, está tudo dando errado na sua vida e nada está dando certo. O problema é contigo. É claro que aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Isso é um fato. Se a gente semeia coisas boas, entendemos que vamos ceifar coisas boas. Se plantamos coisas ruins, vamos colher coisas ruins. Mas muitas vezes passamos por luta, por sofrimentos, mas não é relação de um pecado particular, mas é relação do pecado de toda a humanidade, que nós já herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E ele foi acusado dessa forma, e Jó, no texto que nós lemos, né, ele tentando se defender, tentando se justificar, em meio à tormenta, ele vai dizer no capítulo 19, a sua esperança, a sua confiança, ele diz: porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Não importa o tempo de duração do sofrimento de cada um do povo de Deus, o que perdeu, o que passou, o que está passando, o que irá passar, mas nós temos que ter a convicção, a plena certeza, que o nosso Redentor, ele vive, aleluia. E ele está do meu lado, está ao teu lado. Ele passa junto conosco na fornalha. Ele acalma a tempestade no tempo dele. Temos que confiar somente em Jesus. Não devemos confiar em nós. Não temos que confiar que alguém vai nos ajudar. Mas se alguém nos ajudar, foi Deus que enviou. Se o milagre aconteceu, não é porque nós somos bons, mas porque Deus usou da misericórdia e da graça dele para nos socorrer. Porque existe só um que é bom, ele é Deus. Aleluia. Ele diz: porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E a certeza de Jó era tremenda, porque ele está tendo a visão que Cristo há de ressuscitar, o seu Redentor, o seu Salvador, aquele que o justificou, o regenerou, que o santifica. Ele diz ainda no versículo 26 do capítulo 19, depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, aleluia. É a resposta que Jó faz a própria pergunta que ele fez no capítulo 14, versículo 14, ele diz: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó fez essa pergunta em meio à tormenta. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Mas a esperança responde a Jó: depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Mesmo que nós venhamos a morrer, um dia, ao soar a última trombeta, nós ressuscitaremos para ver o nosso Rei da Glória, aleluia.
ele voltar para buscar a sua igreja. Versículo 27 ele diz: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão, e não outros. Saudade me desfalece o coração dentro de mim. Tenho saudade de ver a glória de Deus, tenho saudade de ver aquele grande dia da volta do Senhor, em que Ele há de ressuscitar os mortos que morreram crendo em Cristo Jesus, e todos aqueles que estão vivos serão transformados. A esperança que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, onde esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Jó está vendo esse dia e está colocando a sua esperança nesse dia, no dia da vinda do seu Senhor. É assim que nós devemos passar pelas aflições, é assim que nós devemos passar pelas lutas, pelas dificuldades, na esperança da volta do nosso Senhor, aleluia. Todos os dias da nossa vida, as aflições elas vão vir, haverá momentos em que a tempestade ela vai diminuir, há momentos que a tempestade ela vai se tornar mais forte, mas a confiança deve continuar permanecendo em Deus. Muitas vezes, em meio à tormenta, mesmo um homem desse, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, diante de tantas chagas, tantas dores, tantas enfermidades, ele pode estar querendo se apresentar a Deus. Muitas vezes a gente questiona o porquê do nosso sofrimento, o porquê das nossas dores, o porquê das mazelas que estão nos acometendo. E às vezes a gente quer estar no tribunal de Cristo, eu quero apresentar a minha defesa, não é justo que eu passe por essa situação. Muitas vezes nós nos deparamos com essa situação em nossas vidas. A gente fica, por que estamos passando por isso? E queremos uma resposta, queremos uma justificativa. Jó no versículo de número 20, no capítulo 23, no versículo 2, ele diz: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Apesar da minha mão reprimir o meu gemido, se eu soubesse onde poderia achar, então me achegaria ao seu tribunal. Jó, ele, tomado um pouco de revolta da situação que ele está vivendo, ele queria se apresentar diante do tribunal de Deus, e ele diz o seguinte, versículo 6, acaso segundo a grandeza do seu poder, contenderia Deus comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele. E eu, Jó, dizendo, me livraria para sempre do meu juízo. Ele, tomado dessa dor, tomado de toda essa situação, ele entrou um pouco em algo que todo servo de Deus pode ser tomado, que é de autojustificação. Como ele diz aqui, eu me livraria para sempre do meu juiz, quando apresentasse a minha justificativa diante de Deus. Ninguém pode se justificar a si mesmo. Se há alguma falha nesse sofrimento que Jó passou, é a questão dele querer se apresentar a Deus e justificar a si mesmo. Porque quem nos justifica de fato é o Senhor. E ninguém pode justificar a si mesmo diante de Deus. De tal forma que no final do livro, Deus então chama Jó e quer ter uma conversa com Jó, dizendo o seguinte, no capítulo 40, versículo 2, ele diz: acaso quem usa de censuras ou de críticas contenderá com Todo-Poderoso? Deus agora está chamando a atenção de Jó. Deus está advertindo a Jó neste momento. Acaso quem usa de censuras ou críticas contenderá com Todo-Poderoso? Quem assim arguir a Deus que responda? Quem é que pode corrigir a Deus? Jó responde: sou indigno. Que te responderia eu? Ele começa a reconhecer realmente o seu lugar como servo de Deus. Realmente eu estou falando de algo que eu não sei.
eu sou indigno. Que poderia te responder eu? Põe a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei mais. Aliás, 2 vezes, versículo de número 5. Muitas vezes a gente é tomado disso. A gente quer auto se justificar. Mas eu sou um bom servo de Deus, sou um bom pai de família, sou um bom cristão para a igreja, realmente pratico muitas ações, muitas boas obras, realizo muitas coisas. Ele é até um homem que recebeu duplo testemunho de Deus, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se dizia do mal. Mas todos nós podemos ser tomados desse ímpeto, de querer de nos justificar e falar, eu não mereço passar por isso. Minha família não merece passar por essa condição. E aí muitas vezes Deus nos chama, e é por isso que nós passamos muitas vezes por sofrimento. Deus quer nos ensinar algo. Deus quer que nós passemos pelo fogo. É porque é no fogo em que o ouro, ele é purificado. Aqui Deus estava purificando Jó, no sofrimento. Assim muitas vezes quando nós passamos sofrimento, nós somos purificados. Porque o ouro, quando ele passa por fogo, todo o que é espúrio, tudo que é sujeira, é eliminado. E o ouro vai brilhar muito mais ainda. Então Deus indaga Jó no versículo 7, dizendo o seguinte: cinge agora, capítulo 40, versículo 7, cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás, acaso anularás tu o fato do meu juízo? Ouve-me, condenarás para ti, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braços como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e de grandeza, veste de majestade e de glória, derrama torrentes da tua ira, e atenta para todo soberbo e o abate-o. Olha para todo soberbo e o humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar, cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito, que a tua mão direita te dá a vitória. Deus falou isso para Jó. Quer dizer que agora tu vai justificar para me condenar, Jó? Então fala o seguinte, te veste de glória. Abate o soberbo, Jó, agora. Que aí também eu falei que a tua mão direita pode te livrar. Então quando nós achamos que nós somos algo, que nós temos o direito, temos algo a requerer, Deus nos permite passar pela aflição para nós vermos que não podemos nos auto-justificar. Quem nos justifica é o Senhor. De tal forma que no capítulo 42, Jó agora responde ao Senhor dizendo, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que pode, que como disseste, né? Que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó reconheceu. E assim acontece com todo servo de Deus que é repreendido pelo Senhor, que passa por uma prova a qual Deus permitiu que ele passasse por sofrimento. Deus o aperfeiçoa. Deus trata com ele. E Deus está junto dele. Toda vez, amados irmãos, você quer ver algo que nós... Sabe quando nós reparamos as nossas falhas? Quando nós olhamos para Deus. Lembra lá Isaías capítulo 6, onde Isaías vê o Senhor sentado no seu trono? Quando Isaías tem a visão da glória de Deus, o que Isaías disse? Ai de mim, né? Vou morrer, porque sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. É quando nós enxergamos ao Senhor que nós vemos as nossas falhas. E Jó vai dizer no versículo 5 do capítulo de número 42,
eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tinha algo na vida de Jó que precisava ser tratado, e Deus tratou. E ele só reconheceu quando os olhos de fato dele viram ao Senhor, ele viu realmente quem ele era. Mas o Senhor passou com ele. E foi quando Jó reconheceu que ele falou de coisas que ele não conhecia, principalmente os amigos dele que o acusaram injustamente, falaram de sabedoria humana e não conheciam a sabedoria verdadeira de Deus, mas o verdadeiro amigo de Jó sempre esteve ao lado dele, o seu Redentor, Jesus Cristo. E foi e falou: olha, vocês, amigos de Jó, falaram não conforme eu disse que deveria falar, falaram coisas que não deveriam falar, sem sabedoria. A Jó, dele ouvirei a oração. Então vá até meu servo Jó, e ele orará por vocês, e a oração dele eu ouvirei. Deus ouve a minha e a tua oração, meu amado irmão. No sofrimento, na dor, na luta. Mas quando nós entendemos por que estamos passando por aquela aflição, Jó entendeu que ele precisava ser ainda mais aperfeiçoado. Ele ainda precisava ser mais tratado. E quem de nós não precisa ser tratado todos os dias? Quem de nós não precisa ser aperfeiçoado cada vez mais? E é justamente nesse sofrimento que Deus nos aperfeiçoa. Jó entendeu isso. Ele dizia: olha, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Jó orou pelos seus amigos. E neste momento Deus mudou a sorte de Jó. Olha como Deus é. Olha como Deus faz. É aquilo que Jó falou: Deus deu, Deus tomou. Ele a todo momento, tudo que nós temos vem do Senhor. O casamento que tu tem foi Deus que deu. A morada que você tem foi o Senhor que deu. A vestimento, o alimento que você comeu, tudo vem do Senhor. Temos que reconhecer isso. Deus trouxe tudo agora em dobro na vida de Jó. E o interessante é que ele usou seus familiares. Cada familiar entregou algo a Jó, entregou um anel a Jó, e Deus fez ele prosperar naquilo que foi colocado na mão dele. Deus fez prosperar novamente. E o encheu de filhos novamente, mais 7 filhos homens, mais 3 filhas mulheres, dizendo que elas eram as mais belas daquela região. E, vamos dizer, reformou o casamento de Jó. Olha o que Deus faz na vida dos seus servos. Então, mesmo em meio a tormentas, irmãos, esteja firmado na esperança de Cristo Jesus. Deus está tratando de nós. Deus, como eu disse, estamos passando por um momento de muita tribulação, de muitas dores, muitas perdas. Deus está tratando do seu povo. Seu povo sairá desse momento de pandemia mais purificado ainda. Porque estamos reconhecendo o quanto nós somos dependentes de Deus. O quanto precisamos dEle, o quanto carecemos dEle. Deus está tratando da sua igreja, Deus está tratando de cada um de nós. Para a honra e glória do nome dEle, do nome de Jesus, para que o nome dEle seja glorificado. Amém, meu irmão? Vamos orar nessa hora, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, oramos a Ti, Senhor, Te agradecendo, Pai querido, pelas lutas, ó Pai. Te agradecendo, Senhor, pelos sofrimentos, ó Pai. Sabemos que nenhum de nós queríamos passar por sofrimentos, por lutas, por tempos difíceis como estamos passando agora, Pai. Mas sabemos que o Senhor vive, ó Deus. E que mesmo que nosso corpo se desfaça na terra, o Senhor há de nos ressuscitar. E os nossos olhos verão aquele grande dia da glória do Senhor, da Tua vinda, ó Pai. Sabemos que o Senhor trata com cada um de nós, Senhor. O Senhor nos ensina, Senhor, em meio à tempestade, ó Pai. E que no final de tudo isso, ó Senhor, o Senhor há de recompensar a sua igreja. O Senhor há de restaurar, Senhor, dias melhores, ó Pai querido. E o grande dia da Tua vinda será o dia maravilhoso para a Tua igreja, dia de alegria, de gozo, Senhor,
de gozo eterno, ó Pai, porque estaremos para sempre com o Senhor. Senhor, nos ajuda nestes dias, ó Pai, principalmente aqueles que estão passando agora, Senhor, momento de dor, de luto, Senhor, muitas vezes depressão, ó Pai querido, mas o Senhor está do lado de cada um deles, ó Pai. Que nós temos refúgio em Ti, um refúgio seguro, ó Pai. O Senhor, nosso porto seguro, ó Deus. Abençoa a Tua igreja no nome santo de Jesus. Amém.